Saudações, pessoas. Eu sou o professor Otero. Essa é uma aula de Química, conteúdo de Química geral. Estamos tratando do tópico de interações atômicas e moleculares. E dentro de ligações covalentes, a gente viu que as propriedades físico-químicas, comecei a falar para vocês, que as propriedades físico-químicas das substâncias formadas por ligações covalentes dependem primeiramente, do formato dessas moléculas, tá? O que a gente chama de geometria molecular, que é determinada em função da quantidade de nuvens que tem ao redor do átomo central, participante da ligação que forma uma determinada substância, uma determinada molécula. Uma vez determinada a geometria, o formato dessa molécula, a gente tem que averiguar se existe ou não uma coisa chamada polaridade dentro dessa molécula. Quando a gente fala de polaridade, a gente fala de uma má distribuição dos elétrons participantes das ligações ao redor da molécula. A existência ou não de uma polaridade vai definir o tipo de interação que essa molécula vai fazer com outras moléculas, uma interação mais forte, mais fraca, e isso vai interferir nas suas propriedades físico-químicas, ou seja, se a gente vai encontrar essa substância no estado sólido, líquido ou gasoso, por exemplo, na temperatura ambiente, se é ponto de fusão, se é ponto de ebulição, se eu consigo misturar uma substância com outra, tá? Tudo depende, em geral, primeiramente do formato da molécula, segundamente, da distribuição dos elétrons ao redor dessa molécula, tá? Então, é o seguinte, as interações entre as moléculas, quanto maior for a força de interação entre elas, mais difícil vai ser de separá-las. E quanto menor for a força de interação entre elas, mais fácil será de separá-las, ou seja, mais volátil será a substância, tá? Maior a tendência de encontrá-las no estado gasoso, por exemplo, tá? A existência ou não de polaridade dentro de uma molécula é uma informação definidora da força de interação de uma molécula com outra, tá? E aí, quando eu falo de polaridade, polo positivo, polo negativo, a gente pode associar, por exemplo, a polaridade de ímãs, tá? Que tem uma força de atração ou repulsão, dependendo de como eu aproximar dois ímãs, existirá uma força de atração entre eles, dependendo de como eu aproximá-los, existirá uma força de repulsão, Em geral, cargas iguais tendem a se repelir, cargas diferentes tendem a se atrair, tá? Então, vamos lá. O que define a polaridade, então, dentro de uma molécula, será o acúmulo de cargas elétricas em uma região em detrimento de outra, tá? Se existe mais elétrons de um lado de uma molécula do que do outro, passa a existir, A gente identifica a polaridade dessa molécula, tá? E aí a gente coloca como um polo positivo e um polo negativo. No caso de molécula, a polaridade não é igual a de um ímã, exatamente, tá? É um pouco diferente. Então a gente chama de dipolo, tá? A parte que tem mais elétrons, uma distribuição diferente de elétrons ao redor da molécula, a parte que tem mais elétrons a gente fala que é o dipolo negativo, a parte que tende a ter um polo negativo, e a parte que tem menos elétrons, uma densidade eletrônica menor, seria o dipolo positivo, tá? Bom, para as ligações iônicas, toda ligação é polar, tá? Toda ligação é polar, tudo bem? Por quê? Porque eu estou interagindo uma carguinha positiva com uma carguinha negativa, tá? E aí eu interajo os íons em si, Então, toda ligação iônica é uma substância polar, tá? Toda substância formada por ligação iônica é uma substância polar. Por isso que suas interações são muito fortes, tá? Se não tem essa polaridade, a tendência é que vá enfraquecendo o tipo de interação, tá? Para as ligações covalentes, a existência de polo depende do quê? Como eu tinha falado primeiro, do formato da molécula. Depois, da distribuição dos elétrons ao redor dessa molécula, certo? E isso vai depender da força com que os átomos ligantes, os elementos químicos ligantes participantes dessa substância, puxam elétrons. Então, se eu tenho dois átomos ligados, se eles puxam elétrons com a mesma intensidade,
né? Eles vão ficar com os elétrons igualmente distribuídos ao redor da molécula. A partir do momento que um desses elementos puxa elétrons com mais força, passa a existir uma diferença do que a gente chama de eletronegatividade, que é essa tendência de puxar elétrons como um todo, tá? Então, lembrando aqui rapidinho, a eletronegatividade, né? Isso aqui, mais ou menos isso aqui, tá meio torta, mas só para lembrar. A eletronegatividade muda com o tamanho. Quanto menor o tamanho do átomo, maior a eletronegatividade. Então, é assim. Os elementos desse canto são mais eletronegativos que os desse canto. Esses são os mais eletronegativos, esses são os menos eletronegativos. Então, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Pronto. Então, não existe nenhum elemento químico igualmente eletronegativo a outro elemento químico. Você tem dois elementos químicos iguais se ligando, a eletronegatividade é igual, os elétrons estão igualmente distribuídos ao redor dessa ligação. Se eu tenho dois elementos químicos distintos, um deles vai ter uma maior eletronegatividade em comparação com o outro. Tá? Lembrando que para ligações covalentes estou falando de ametais. Tá? Então estou falando dos elementos que estão aqui, né? São os elementos que já têm uma tendência de ganhar elétrons. Tudo bem? Então agora a gente compara quem tem maior tendência de ganhar elétrons, ou seja, quem tem maior eletronegatividade. A partir do momento que existe uma diferença de eletronegatividade, uma diferença de força com que um elemento químico puxa elétrons para cima dele, né, passa a existir uma má distribuição ou uma distribuição desigual de elétrons ao redor da molécula. Passa a existir uma polaridade, um dipolo ali no meio. Tá? Então, nesse tipo de ligação, que são as ligações covalentes entre dois metais, dois átomos que têm tendência de ganhar elétrons, a existência de polos está associada à deformação da nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica da participação, os elétrons participando das ligações e os elétrons que têm na camada de valência. Tá? Então, vai depender da diferença de eletronegatividade entre os elementos. Tá? Em geral é o seguinte, ligações entre átomos de mesma eletronegatividade, ou seja, elementos iguais, oxigênio, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, né, dois elementos iguais, tendem a ser ligações covalentes apolares, sem polaridades. Né? Eu tenho o mesmo elemento químico, tenho a mesma força com que eles puxam elétrons, os elétrons ficam igualmente distribuídos. Ligações entre átomos diferentes, tá? Ou seja, com eletronegatividades diferentes, formam ligações covalentes polares, porque aí, a partir do momento que eu tenho elementos químicos diferentes, eu tenho elementos que puxam elétrons com forças distintas. Um deles vai ganhar esse cabo de guerra, os elétrons vão ficar mais de um lado que do outro, passa a existir uma polaridade. E aí, quanto maior for essa diferença de eletronegatividade, maior será a polarização da ligação. A gente vai ver os tipos de interações intermoleculares depois, que a gente dá nome para elas, né? As mais intensas são as que têm maior diferença de eletronegatividade, né? Quanto maior for a diferença, né? Se esse é muito mais eletronegativo que esse outro elemento que está participando da ligação, maior vai ser a força de interação dessa molécula com outras moléculas, tá? Mas a gente fala disso na próxima aula. Vamos ver alguns exemplos aqui da determinação de polaridade ou apolaridade para essas moléculas expostas aqui, tá? Então, vamos lá. Como a gente determina, né, se uma molécula é polar ou apolar? Primeiro passo é fazer a ligação covalente com a forma de Lewis. A partir desta, a gente determina a geometria molecular, tá? E a partir da geometria molecular, a gente analisa as diferenças de eletronegatividade entre os ligantes participantes das ligações que compõem, né, que constituem uma determinada molécula. Tá? Dependendo, né, de como acontece essa puxada de elétrons, né, aí a gente trabalha com momentos de vetores para entender melhor o que está acontecendo. Se esses momentos de vetores de puxa um elétron para cá, puxa um elétron para cá, se anulam, ela tende a ser apolar. Se elas não se anulam, ela tende a ser polar. Mas vamos ver na prática para entender melhor a situação. Então vamos começar com esse F2 aqui, ó. F2 é o flúor, então estou ligando um flúor com outro flúor. Legal. O flúor é da família 7A, ou seja, ele tem 7 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal. Tem 7 elétrons na camada de valência, de acordo com a regra do octeto. Os elementos tendem a
fazer compartilhamentos para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então falta só um elétron para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência, ele só vai fazer uma ligação, um compartilhamento, pronto. Bom, eu tenho uma molécula diatômica, né, que tem só 2 átomos, tá? O mesmo elemento químico, 2 átomos. Bom, com 2 pontos não dá para fazer nada diferente de uma reta, tá? Então essa molécula é linear. Eu estou trabalhando com elementos iguais, né? São elementos iguais, ó. É o flúor. Então eles têm a mesma eletronegatividade. Então esse flúor vai puxar os elétrons com determinada intensidade, mas esse flúor vai puxar esses elétrons com a mesma intensidade. Então os elétrons não vão ficar mal distribuídos, eles vão ficar igualmente distribuídos ao redor dessa molécula. Então não tem uma diferença de eletronegatividade, logo essa molécula aqui é apolar. Passa a existir a polaridade a partir do momento, né, que eu tenho uma diferença de eletronegatividade, ou seja, que eu tenho elementos químicos distintos. Pensando na geometria linear ainda, diatômica, se eu tivesse, por exemplo, HCl ou HF, né, que eles são da mesma família, 7A, então ficaria muito parecido. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cloro da família 7A. O hidrogênio é colocado na família 1A. Né? Ele tem um elétron na camada de valência. Lembrando, o hidrogênio, a parte, tá? Ele não é um metal. Ele é bem versátil, ele é bem complexo, por ser muito simples, eu diria assim. Bom, então eles fazem apenas uma ligação, fica assim. Ó, de novo, com 2 pontos eu faço apenas uma reta, então ele continua sendo linear, tá? Só que agora eu tenho 2 elementos químicos distintos, ou seja, um deles vai puxar elétrons com mais força. Nesse caso, né, o elemento que está mais à direita na tabela periódica, mais acima. O hidrogênio está aqui nesse canto, o cloro está aqui nesse canto. Então, o cloro é mais eletronegativo. Ou seja, ele puxa elétrons com mais intensidade. Então, eu terei os elétrons mais próximos do cloro do que do hidrogênio nessa ligação. Então, eu tenho uma má distribuição de elétrons aqui, né? Então, eu tenho uma densidade eletrônica mais elevada aqui próximo do cloro. Passa a existir uma polaridade aqui dentro dessa molécula, tá? Então, como tem mais elétrons desse lado do que desse lado, a parte que tem mais elétrons forma um dipolo negativo, né? O polinho negativo dessa molécula e aqui um dipolo positivo que tem menos elétrons, tá? Então, essa molécula, por ter átomos diferentes, passa a ser polar. Tá? Isso para moléculas diatômicas, tudo bem? Quando a gente começa a mudar a complexidade das moléculas, né, a gente começa a ter que olhar com mais carinho para a geometria delas e analisar um pouco melhor o que está acontecendo. Então, vamos lá. O CO2 agora. Vamos começar aqui no canto. Tentar trabalhar com o espaço da melhor forma possível. Então, CO2, eu tenho carbono, o carbono é da família 4A e o oxigênio que é da família 6A. Então, o carbono vai se ligar com o oxigênio. Carbono, família 4A, tem 4 elétrons na camada de valência, represento eles. O oxigênio, família 6A, 6 elétrons na camada de valência. 2, 3, 4, 5, 6. De acordo com a regra do octeto, eles têm que fazer ligações, né, compartilhamentos para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Então, o carbono precisa de mais 4 para ficar com 8 e o oxigênio precisa de 2 para ficar com 8. Então, cada oxigênio vai fazer 2 ligações e o carbono fará 4 ligações. Ok, então é isso aqui que eu tenho. Bom, quantas nuvens eletrônicas tem ao redor do átomo central, né?
Eu tenho uma nuvem eletrônica aqui, duas nuvens eletrônicas aqui, para elas ficarem mais distantes possíveis umas das outras, né? O formato que essa molécula adquire é um formato linear mesmo, né? Ó, não sobraram elétrons, né, ao redor do átomo central sem fazer ligação, ou seja, não sobrou nenhuma nuvem eletrônica extra. Como eu tenho apenas duas, elas se distanciam assim, né, a 180 graus para ficarem mais distantes possíveis umas das outras. Então, essa molécula aqui é linear. Como eu vou comparar as diferenças de eletronegatividade? Eu vou comparar com o átomo central. Aqui, né? Existe diferença de eletronegatividade entre os ligantes, né? Então, existe diferença entre o carbono e o oxigênio? Existe, né? São átomos distintos. O carbono, ele está mais ou menos por aqui. E o oxigênio está um pouquinho mais à direita. Então, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, nessa ligação carbono-oxigênio, o oxigênio puxa elétrons com mais força do que o carbono. Então, os elétrons vão ficar mais próximos do oxigênio do que no carbono nessa ligação. Do outro lado, acontece a mesma coisa, né? Ó. Então, ó, tem um cabinho de guerra aqui, percebe? Eu tenho oxigênio puxando elétrons para esse lado, mas eu tenho outro oxigênio puxando elétrons com a mesma intensidade para o outro lado. Olha só. Então, isso aqui tende a se anular, né? Então, não vai acontecer, né, que nem o HCl, por exemplo, que fica com mais elétrons de um lado do que do outro, tá? Por quê? Essa molécula tem certa simetria, tá? A simetria das moléculas pode ser associada à sua estabilidade, tá? Pode ser associada à sua apolaridade também. Moléculas simétricas tendem a ser apolares. Se eu tenho uma distribuição mais igualitária de elétrons aqui ao redor, né, eu não tenho mais elétrons de um lado do que do outro, essa molécula aqui é apolar, tá? Bom, um outro exemplo aqui é a água, H2O. Aí já muda um pouco a cara, né? Porque a geometria da água é distinta da geometria do CO2, tá? O oxigênio, como a gente viu, família 6A, o hidrogênio colocado na família 1A. Então, tem oxigênio ligado a hidrogênios aqui. Um elétron aqui na camada de valência do hidrogênio, 6 elétrons na camada de valência do oxigênio. Para o oxigênio ficar com 8 elétrons, ele precisa fazer duas ligações. Para o hidrogênio alcançar a sua estabilidade, ficar parecido com o gás nobre mais próximo dele, ou seja, o hélio, ele só precisa de uma ligação para ficar com 2. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Isso seria uma conformação tetraédrica, mas para determinar a geometria eu olho apenas para os átomos ligantes, né? Então, posso imaginar assim, eu teria uma linha, certo? Estou com caneta na mão, né? Eu tenho uma linha formada aqui, né, como se fosse oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, mas tem uma densidade eletrônica aqui em cima. Isso empurra essas ligações um pouco para baixo. Então, eu fico com esse formato de um ângulo, né? Então, eu faço essa geometria, que é a geometria angular, tá? Então, essa molécula aqui tem geometria angular. Olha só. Agora, a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Olha para os ligantes. Quem tem maior eletronegatividade? O oxigênio tem maior eletronegatividade, né? O hidrogênio está aqui nesse canto, o oxigênio está mais para cá. Então, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, essa ligação, quem vai puxar os elétrons vai ser o oxigênio. Nessa ligação, quem vai puxar os elétrons é esse oxigênio aqui. Olha só, eu não tenho forças que se anulam nesse caso, né? Então, o que a gente costuma fazer é uma soma de vetores, né? A forma mais prática e simples de fazer soma de vetores nesse caso. Pegar um vetor, representa ele e coloca a bundinha de um na pontinha do outro. Isso é um jeito simples e direto de fazer soma de vetores, tá? Então, o vetor resultante, né, seria esse aqui. Tá, então, eu teria um vetor resultante assim. Ou seja, eu tenho uma força que puxa os elétrons para cima e eu não tenho nenhuma força que puxa os elétrons para baixo.
tá? Então os elétrons vão ficar mais para cima do que para baixo. Ou seja, essa molécula será uma molécula polar em função da sua geometria. Eu tenho mais elétrons aqui próximo do oxigênio em comparação do hidrogênio. Ou seja, eu tenho um dipolo negativo e dipolo positivo, ou seja, essa molécula é polar. Certo? Vamos lá, continuando então. NH3. NH3 também em função de sua geometria. Nitrogênio, família 5A. Hidrogênio colocado na família 1A. Olha lá. A gente determinou as geometrias dessas moléculas na aula de geometria molecular, né? Vou determinar aqui também, mas se tiverem alguma dúvida, dá uma olhada lá na aula passada. Então, uma ligação aqui, 2, 3. Como ele é da família 5A, ele precisa de 3 ligações, 3 elétrons para ficar com 8. Hidrogênio só precisa de 1. Então é isso. Eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas com formação tetraédrica. Eu olho para os átomos ligantes para ver qual é a geometria e ele forma uma pirâmidezinha. Então a geometria disso aqui é uma geometria piramidal. E aí, de forma similar à água, né, eu dou uma olhada para quem puxa elétrons com mais força em cada uma dessas ligações, né? Ó, vai ficar muito parecido. O nitrogênio puxa os elétrons dessas ligações, né? São 3 hidrogênios, ele puxa os elétrons. Se eu somo esses vetores, os 3 estão apontando para cima, né? Então eu tenho mais elétrons aqui para cima do que para baixo. Ou seja, eu tenho elétrons aqui em cima, um exagero, uma deformidade das nuvens eletrônicas. Então eu tenho um dipolo positivo e um dipolo negativo, mais elétrons de um lado do que do outro. Eu tenho uma molécula polar aqui, tá? NF3. NF3 é a mesma coisa. Qual a diferença, né? A diferença é que o flúor vai puxar elétrons com mais força nesse caso, tá? Então aqui o flúor é da família 7A, como a gente viu, né? Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Vai precisar só de um elétron para completar seu octeto, para ficar com 8 elétrons. E 7, e o nitrogênio da família 5A. Ou seja, ele precisa de 3 elétrons para completar o octeto. Então, uma ligação aqui, outra ligação aqui, outra ligação aqui. A geometria vai ser a mesma, né? Vai ser a mesma. Por quê? Porque eu tenho 3 ligações, eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. A conformação das nuvens eletrônicas seria uma conformação tetraédrica, mas eu olho para os átomos ligantes, tá? E os átomos ligantes vão formar uma piramidezinha, né? Então, é um formato piramidal. Quando a gente vai analisar, então, o NF3, o que difere aqui é quem puxa os elétrons com mais intensidade, né? Nesse caso, o nitrogênio está aqui, o flúor está mais à direita ainda, né? Porque o flúor é da família 7A. Então, quem vai puxar os elétrons com mais intensidade nesse caso é o flúor. Mas perceba, ainda está desigual, né? Ainda está desigual. Eu tenho elétrons sendo puxados mais para baixo do que para cima. Então, eu tenho uma diferençona de eletronegatividade aqui, eu tenho uma má distribuição das nuvens eletrônicas. A diferença aqui é que o dipolo negativo ficará nas pontas, né, próximos do elemento mais eletronegativo, do flúor. Mas, né, a geometria piramidal, e isso aqui ainda é polar. Bom, para finalizar, vamos trabalhar o CH4 e o HF. Tá? Próximo a gente fala disso aqui, tá? Só usar o espaço aqui. Então, CH4, um pouco assim,
tenho o carbono, que é da família 4A, hidrogênio colocado na família 1A. Carbono ligado a 4 hidrogênios. Carbono, família 4A, 4 elétrons. Um elétron em cada hidrogênio. O carbono precisa de 4 elétrons para ficar com 8, precisa fazer 4 ligações. O hidrogênio só faz uma ligação. Beleza. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho? 1, 2, 3, 4. 4 nuvens eletrônicas. Tá. 4 nuvens eletrônicas. Tem nuvens eletrônicas de elétrons que não estão fazendo ligação? Não, não tem. Não sobraram elétrons sem fazer ligações aqui. Tá. Então, a conformação de 4 nuvens eletrônicas é a conformação tetraédrica. E, como eu tenho 4 átomos ligantes, igual às 4 nuvens, né? Eu tenho o tipo de ligação tetraédrica também, né? Eu tenho a geometria tetraédrica também. Então, eu tenho, se fosse piramidal, né? A formação da tetraédrica seria isso aqui, de forma tridimensional. É meio cagado, mas é simétrico, né? Cagado de olhar, no caso, né? É visualizar tridimensionalmente, geralmente é a dificuldade. Mas eu tenho uma certa simetria aqui, né? Quem puxa os elétrons com mais intensidade? O carbono. O carbono está mais à direita aqui, em comparação com o hidrogênio, ele é mais eletronegativo. Então, o carbono puxa com mais intensidade os elétrons das ligações aqui. Mas como eu tenho certa simetria nessa molécula, os 4 ligantes ao redor do carbono são iguais, né? Então, vai ser meio que um cabo de guerra, né? Com elétrons sendo puxados para cá, elétrons sendo puxados para cá. Vou acabar anulando essas forças. Por quê? Ó, eu tenho esses elétrons sendo empurrados para cima, né? Tem esses elétrons aqui sendo empurrados para baixo. São 2 hidrogênios de carbono aqui, 2 hidrogênios de carbono aqui. Então, é a mesma intensidade com que esses elétrons estão sendo empurrados, né? Ou puxados pelo carbono. Então, a tendência é que sejam anuladas essas forças que impelem os elétrons mais para um lado do que para o outro. Como eu tinha falado, moléculas que têm um certo grau de simetria, né? Quanto mais simétricas elas são, maior a tendência delas serem apolares. Então, essa molécula tem geometria tetraédrica e ela é apolar. Não tem polaridade, tá? Ela poderia ter polaridade? Poderia. Se eu trocasse qualquer um desses hidrogênios aqui por outro elemento químico, passaria a ser uma molécula polar. Ela teria uma polaridade. Aí depende de qual elemento químico eu coloco para saber qual o nível da polaridade, por exemplo, né? Bom, o HF, né, eu não vou fazer porque a gente já se estendeu um pouco mais para o padrão de tempo de aula, mas ele ficaria exatamente igual ao HCl, ó. É da mesma família, né? Seria linear e polar também, tá bom? Então, é isso. Próxima aula a gente fala dos tipos de forças intermoleculares, tá bom? Então, tchau, tchau.